Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar a terceira etapa, né? Terceira e última etapa do ano letivo de 2020. E o tema da aula de hoje vai ser arte grega. E eu gosto muito de falar da arte grega, muito, porque é como se todas as outras artes que viessem posteriormente à arte grega, ela tivesse buscado influência lá na arte grega. Então, os movimentos passam de geração em geração com o passar dos anos, mas elas sempre dão uma olhadinha lá na arte grega e se inspiram em algumas coisas. Então, ela foi meio que a base para a construção de outros novos movimentos e estilos artísticos. Quando a gente fala de arte grega, o mundo de possibilidade que eu tenho para estudar dentro da arte grega é a gente conhecer os vasos, estudar a arte dos vasos, né, da cerâmica. Hoje a gente tem vasos e cerâmicas em casa que elas têm a função meramente decorativa, né? A gente compra um vaso, põe, né, numa sala, em uma casa, ou vaso de planta, aqui atrás de mim. Então, elas têm essas duas funções, ou de decoração ou mesmo de planta. E na arte grega, eles tinham a função de armazenamento. Então, a gente fala que é uma arte utilitária, eles tinham a utilidade, né? Os vasos tinham essa utilidade para eles. Então, a gente vai conhecer que alguns vasos eram armazenamento de grãos, outros vasos eram armazenamento de líquido, outros armazenamento de vinho e assim por diante. Então, a arte deles, de vasos, é uma arte utilitária, tinha essa função, essa utilidade para eles. E quando a gente fala, a gente não vai estudar só o vaso específico, a gente vai estudar as cores, conhecer as cores. Eles não tinham vasos sem uniformes, né, com uma coloração só, muito pelo contrário, eles faziam a arte nos vasos. Hoje a gente tem tela, né? Olha aqui. Deixa eu ver como é que faz. Assim. Então, eu compro uma tela em branco e a partir dessa tela em branco eu faço o meu processo criativo, né? Eu crio minha obra de arte. Naquela época, eles não tinham essa tela em branco. Então, o processo criativo deles era em cima dos vasos. Então, a pintura acontecia na superfície dos vasos, né? Em volta dos vasos. E aí eles tinham duas opções de cores, que é a figura preta com o fundo meio vermelho, terroso, tipo um tom de tijolinho aqui, e a figura vermelha nesse tom terroso com fundo preto. Lembrando que preto é a tinta e essa cor terrosa mesmo é a cor da cerâmica mesmo que ficava na superfície. A temática das suas pinturas eram cenas do cotidiano e da mitologia grega. Então, aquelas cenas mitológicas, aquelas histórias mitológicas todas vão estar incorporadas nos desenhos dos vasos. Além de estudar a arte do vaso, a gente estuda também as esculturas. Existem 3 tipos de esculturas chamadas de clássica, arcaica, perdão, vou na ordem. Arcaica, clássica e helenística. Cada escultura tem a sua característica própria, mas falando assim rapidamente, a arcaica era uma escultura de nus masculinos, A escultura rígida, ela era muito simétrica, então os membros, né, pernas e braços estavam certinhos junto ao corpo. Na clássica, já começa algumas esculturas de mulheres, nuas também, e os braços saem do corpo, então ele não vai ficar coladinho mais no corpo, o braço vai ganhar um movimento e a perna também. As pernas abrem um pouquinho e não fica aquela coisa rígida, uma rente à outra, né? Elas começam a ganhar mais movimento. E na helenística, é meio que uma cena de uma mitologia, de uma passagem da mitologia grega. Então, vão ter mais elementos, vão ter pessoas, vão ter bichos, vai ter outros elementos. E aí, essa produção
de vários elementos, vai estar criando uma escultura. Lembrando que para a gente identificar isso que eu tô falando, né, pessoalmente fica muito aberto, muito sem nexo quase, mas que quando eu postar o vídeo lá no Google Classroom de vocês vai estar também um slide falando da arte grega, e aí vocês podem acompanhar também. E por fim a gente vai estudar o pilar. Aqui em casa não tem pilar para poder mostrar. Pilar é aquele que segura o teto, né? A gente conhece um pilar, alguns são quadrados, outros são redondos, e ele tem a função de segurar a parte de cima do teto. Minha casa não tem pilar, então fica difícil de eu mostrar como que é essa função. Só que o pilar que a gente tem no dia de hoje, ele não tem muita opção não. Ele ou é quadrado, ou é reto, ou é triangular. É muito baseado em forma geométrica. E o pilar deles, né, que sustentava os templos, eles tinham 3 características, que era o dórico, o jônico e o coríntio. Cada um tem a sua característica. Esse, infelizmente, vai ser difícil eu falar para vocês assim pelo vídeo, mas o dórico é a forma mais simples que tem. Eu brinco com os alunos quando a gente vê pessoalmente, né? Ele tem um chapéuzinho de formando, basicamente. O jônico, ele vai ter umas volutas, umas voltinhas, e o helenístico tem folha de acanto. Então, mas no slide vai estar definindo cada um, vai estar bem específico para vocês entenderem. E a função deles era sustentar, né, a parte de cima dos templos. Então, a arte grega, ela era muito certa, ela tinha muitos detalhes, muito perfeita. Tanto é que ela serve de inspiração para as gerações futuras, né, para os estilos futuros. Então, a gente vai estar conhecendo um pouquinho sobre essa arte grega, essa arte das cerâmicas, das esculturas, dos pilares, e a gente vai estar colocando isso em prática. Ao longo dessas aulas, a gente vai fazer escultura, a gente vai trabalhar com os vasos também, a gente vai fazer coloridos também inspirado nessa temática, né, dos vasos gregos. Então vai ser sempre rodeando essa matéria da arte grega. Ela tem N possibilidades. Lógico que se eu estivesse com vocês pessoalmente, a gente iria estar vendo os slides juntos e fazendo nossas observações, nossos comentários, nosso olhar juntos, né? E a gente ia estar construindo esse tema, né? Essa ideia da arte grega. Infelizmente, estamos nesse ensino remoto. Ao mesmo tempo que eu estou distante, eu tento ficar o mais perto possível. Então, além desse vídeo que eu estou fazendo, vai vir um slide. Esse slide tem falando das esculturas, falando da pintura, falando desses pilares, né, que sustentam os templos. Acho que vocês vão entender um pouquinho. Enfim, a arte grega, ela é linda, ela tem muito detalhe para a gente estudar. Por mais que a gente passe alguns anos, a gente volta nela, igual quando a gente vai falar de Renascimento, a gente volta lá na arte grega para poder entender um pouquinho do Renascimento. E tantos outros movimentos artísticos, a gente vai fazer isso. Para a gente compreender eles 100% com clareza, a gente precisa voltar lá na arte grega. Lembrando que os jogos, né, as Olimpíadas surgem lá, inclusive tem a escultura do Discóbolo, o homem com disco, né, que é representante dos jogos, essa escultura. Uma curiosidade é que nos jogos as mulheres não participavam, as mulheres nem entravam para poder assistir. E aí foi por muitos anos só os homens, e tem uma teoria, né, uma história que conta que aí uma mulher se vestiu de técnico como homem, e aí descobriram que ele era ela, né, era uma mulher, e aí a partir daí começou a abrir os jogos para as mulheres. No período da Grécia Antiga também surge, né, os teatros gregos. A gente vai conhecer um pouquinho sobre como que era a arquitetura desses teatros, por que era invertido o palco lá embaixo, a arquibancada no alto, quais gêneros teatrais que eles traziam para as pessoas.
E a gente vai conhecer um pouco esse mundo. Então, ela é bem pluralidade, né? A arte grega, ela tem um pouquinho de tudo. Ela tem pintura, tem escultura, tem teatro, tem jogos, tem uma miscigenação aí. Eu espero que vocês gostem. É um estilo artístico que eu gosto demais. E espero que vocês se aventurem nesse estilo junto comigo. E a gente vai estar passando por processos de criação, de experiência, de debates, todos juntos, tá bom? Estou ansiosa para começar essa terceira etapa. A arte grega não vai ser a única etapa, não vai ser o único conteúdo que nós vamos ver ao longo dessa terceira etapa. Vão vir outros novos movimentos artísticos, mas para a gente iniciar a terceira etapa, eu escolhi a arte grega. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau!